programa Conexão Mulher pede licença para entrar na sua casa, agradecendo todo o carinho com o qual vocês nos recebem diariamente pela TV Guarulhos, canal 3 da NET. Hoje, um programa especial que estamos gravando, mas será exibido no dia 25 de dezembro. Um presente para nós, cidadãos. Nós estamos com o Coronel Benedito Roberto Meira, que é o nosso comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu fiz questão de estar aqui hoje, porque em breve ele estará deixando o cargo para se aposentar. E por isso eu não poderia deixar de mostrar para vocês e contar para vocês esta trajetória do coronel dentro da Polícia Militar. Coronel, é com muito carinho que eu gostaria que os meus telespectadores, os nossos telespectadores do programa Conexão Mulher, conhecessem um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que para chegar a coronel e para chegar ao comandante-geral, existe uma hierarquia dentro da Polícia Militar. E eu passo o microfone para o senhor comentar um pouquinho sobre a história. Como é que se chega a coronel e a comandante da Polícia Militar? Bom, muito obrigado pela oportunidade. Para chegar a coronel, existe um caminho. Agora, para comandante-geral, tem um outro, são circunstâncias da vida. Mas para coronel, hoje um jovem, né, que se interessar em ser oficial da Polícia Militar, ele pode se inscrever no concurso que nós temos anualmente para a Academia da Polícia Militar do Barro Branco, né? Para os civis nós temos um limite de idade, e para quem já é policial militar não há limite de idade. Muito bem. A exigência hoje é que ele tenha o nível médio, né? E ele pode prestar esse concurso e concorre com milhares de outros candidatos. É um concurso muito concorrido, mas aí o jovem que consegue a sua vaga, ele entra na Academia do Barro Branco como aluno oficial da Polícia Militar. O curso tem uma duração de 3 anos. Assim que finalizar a academia, ele é declarado aspirante a oficial. Passado 6 meses, ele é promovido a segundo-tenente. Depois de 1 ano como segundo-tenente, ele é promovido a primeiro-tenente. E aí a carreira dele vai tendo o curso de acordo com a disponibilidade de vaga. Então primeiro-tenente, depois capitão, depois major, depois tenente-coronel e depois coronel da Polícia Militar. Então o último posto da Polícia Militar é o posto de coronel. Então eu passei por toda essa trajetória. Durante essa trajetória nós temos que submetermos a 2 cursos, um mestrado e um doutorado em segurança pública. O mestrado ele habilita a ser major, então quem faz o curso é o capitão, e o doutorado habilita a ser coronel, né? Não significa que eu tenho doutorado que necessariamente eu serei coronel, não. O posto de coronel, ele só acontece, a promoção só acontece por merecimento. As demais todas por antiguidade e merecimento. Então o posto de coronel é por merecimento, é um ato do governador. Há uma indicação desse novo colega, novo companheiro que vai ser coronel, e o governador normalmente ele ratifica a indicação. No posto de coronel, são 60 coronéis hoje do quadro da corporação, um quadro de oficiais da Polícia Militar que trabalham em todas as atividades operacionais, administrativas. E temos mais um médico, que é o 61º médico, que é o diretor de saúde, que é ocupado por um médico, que ele faz parte do quadro de médicos da Polícia Militar. Dentre os 60 coronéis da Polícia Militar, é que recai a escolha do comandante-geral. Quem que escolhe o comandante-geral? Quem escolhe o comandante-geral é o secretário da Segurança Pública, e normalmente com a anuência do governador. Então é uma escolha ali, né, obviamente uma sintonia com o governador. No meu caso,
Eu fui promovido a coronel em 2010, em janeiro de 2010. Eu trabalhava na cidade de Bauru, a minha carreira foi na cidade de Bauru. Eu praticamente passei minha carreira toda, tenente, capitão, major. Trabalhei no policiamento territorial e também no policiamento rodoviário, né? Fiquei 4 anos no policiamento rodoviário, como major. E quando fui promovido a coronel, em janeiro de 2010, eu fui designado para comandar um comando de policiamento de área na Zona Leste, vizinho com Guarulhos. Então ali, região de Itaquera, região de São Miguel Paulista, Jardim Helena, né? Então ali eu era vizinho de Guarulhos. Depois de um ano no comando desse comando de área, eu fui designado para comandar o comando de policiamento do interior 10, que é a região de Araçatuba. Permaneci lá por 1 ano e 4 meses no comando, quando fui convidado pessoalmente pelo governador para assumir a secretaria da Casa Militar. A Secretaria da Casa Militar é o chefe da Casa Militar, que é também o coordenador estadual da Defesa Civil. Então esse convite foi em abril de 2012 e eu permaneci no cargo de abril de 2012 até novembro de 2012, quando então nós passamos por um momento na Polícia Militar, um momento de crise, em que nós tivemos uma série de incidentes envolvendo policiais, principalmente mortes de policiais. Houve uma substituição do secretário à época, né? Saiu o Dr. Ferreira Pinto e entrou o Dr. Fernando Grela Vieira. E o Dr. Fernando Grela Vieira, ele fez uma entrevista com alguns coronéis. Entre esses coronéis eu fui uma dessas pessoas. E ele acabou optando pela minha indicação para assumir o cargo de comandante-geral. E isso aconteceu em novembro de 2012. Então agora eu completei agora 2 anos no cargo de comandante-geral e por força de lei eu tenho que me aposentar no dia 14 de janeiro de 2015, porque completo 5 anos no posto de coronel e já tenho mais de 30 anos de serviço. Então são regras estabelecidas por uma lei em que nós não temos como mudar essa regra, mesmo porque nós somos legalistas, temos que cumprir a lei. Então o meu ciclo terminou e agora com a escolha do novo secretário, que já tem um novo secretário da Segurança Pública, que é o Dr. Alexandre de Moraes. O Dr. Alexandre de Moraes, ele tem a incumbência de escolher os 3 representantes das 3 polícias, né? O comandante da PM, o delegado geral e a superintendente da Polícia Técnico-Científica. Então ele é quem vai definir logo em janeiro, provavelmente em janeiro, ele já faz a escolha e aí os colegas nossos que ocupam aí os 60 coronéis, excluindo a minha pessoa e de mais um colega que vai aposentar comigo também em janeiro, todos os coronéis concorrem ao cargo de comandante-geral. E aí a escolha, obviamente, é do secretário e com o aval do governador. Então é assim que acontece. Eu trabalhei a minha vida toda na cidade de Bauru. Eu jamais poderia imaginar que um dia eu fosse um coronel. Isso aconteceu, né? Eu lutei, eu me dediquei, trabalhei. E se um dia eu tive a oportunidade, fui escolhido pelo governador para ser secretário-chefe da Casa Militar, eu acho que ele viu na minha pessoa os requisitos que reunia condições para assumir tal posto. E depois eu fiquei mais honrado ainda quando fui convidado a ser comandante-geral, pena que foi numa situação de crise, né? Eu assumi um momento em que nem passagem de comando nós tivemos, porque nós estávamos passando por um momento muito crítico na corporação, com morte de policiais, mas agora eu fico assim muito lisonjeado e tranquilo, porque vou passar o cargo para o meu sucessor de uma maneira assim tranquila, em que pese alguns veículos de comunicação fazerem críticas, tecerem críticas a indicadores criminais, mas eu posso afiançar que nós temos, no estado de São Paulo, os melhores indicadores criminais do país. O principal indicador, que é o indicador de homicídio, que você mede, você analisa a violência em determinada cidade, região, ou país, ou estado, você mede normalmente por o número de homicídios para grupo de 100 mil habitantes. Então, nós temos aqui no estado de São Paulo, e foi publicado recentemente por o Anuário de Segurança Pública, nós temos o melhor
indicador de homicídio do país. Então, o estado de São Paulo, com 43 milhões de habitantes, tem o melhor indicador de homicídio do país. Nós temos um indicador aqui de 10 homicídios para grupo de 100 mil habitantes. O que significa isso? Um exemplo. O estado do Alagoas, que é o que tem o pior indicador, 65 homicídios para grupo de 100 mil habitantes. Aqui no estado de São Paulo, o 10 homicídios para grupo de 100 mil habitantes significa o seguinte: aqui morre por dia vítimas de homicídio no estado de São Paulo, em média 11, 12 pessoas por dia. Por dia. Se nós tivéssemos o mesmo indicador que Alagoas, né, porque é proporcional à população, nós tivéssemos o mesmo indicador de Alagoas, aqui teria 70 mortes por dia. Então, Alagoas, hoje, comparando aqui, é como se Alagoas fosse aqui, o mesmo indicador, nós teríamos 70 mortes por dia. Então, significa que o que é 10 homicídios para grupo de 100 mil habitantes? A Organização Mundial de Saúde, ela estabelece que 10 homicídios para grupo de 100 mil habitantes é um número aceitável. Acima desse número, ele é um número endêmico, preocupante. Então, imagina um estado que tem 65 homicídios para grupo de 100 mil habitantes. Então, isso é uma coisa que as pessoas, os paulistas, precisam conhecer e saber. Não precisa simplesmente fazer análise de números absolutos, comparar um mês com o outro. Isso é uma análise muito simplista. Nós temos que fazer uma análise como um todo. Então, eu pego roubo e furto de veículo, que é um outro indicador que nós normalmente acompanhamos. Nós tivemos nos últimos 10 anos aqui no estado de São Paulo um crescimento da frota de 100%. A frota de veículos hoje aqui é de 25 milhões de veículos. 25 milhões. Nós tínhamos uma frota de 12 milhões. Então, como que eu faço uma análise do roubo e furto de veículo? Eu tenho que somar esses dois números e fazer proporcional ao número da frota. Então, eu fazendo esses números e comparando com outros estados, nós também temos o melhor desempenho em relação aos outros estados. Então significa que a nossa política de segurança pública, em que pese as críticas de alguns segmentos, isso nós temos que aceitar e entender, mas as pessoas precisam também entender e compreender que os indicadores que nós temos aqui são indicadores positivos e estão sempre em decréscimo. Então, quando o nosso Estado, o nosso secretário, o governador, se dispõe a mostrar a estatística todo mês, algo raro, porque é o único estado que faz a divulgação de dados estatísticos mensalmente, é o estado de São Paulo, é lógico que há um interesse por parte da mídia para esses números. E, obviamente, que há um certo crítica quando se compara números absolutos, comparando um mês com o outro. Mas isso mostra que o estado de São Paulo não tem intenção alguma de esconder ou de mascarar os números. E mostra que nós somos transparentes e queremos a verdade, queremos mostrar a realidade. Eu acho que isso é muito importante, algo que não acontece na maioria dos outros estados. Então, o fato de nós mostrarmos os números acaba nos expondo. Mas isso eu acho que não é o problema maior. Nós temos aqui sentar o seguinte: nós estamos reduzindo ainda mais o furto e roubo de veículo, porque foi, por indicação nossa e por iniciativa nossa nessa gestão, de colocar uma lei dos desmanches, em que hoje eu tenho condições de fechar os desmanches clandestinos. Porque o cidadão, às vezes, na ilusão de comprar uma peça mais barata, não é verdade? Falando, eu vou comprar uma peça original, ela custa R$500 na concessionária. Eu vou comprar uma peça no paralelo e eu pago R$100. Só que, na verdade, ele está estimulando e incentivando a prática do roubo de furto. E um dia esse cidadão pode ser a vítima. Então, essa legislação que foi sancionada no Estado, ela prevê inclusive o emparedamento dos desmanches. Isso já aconteceu na região de Guarulhos, já aconteceu. E os números já começam a sinalizar que nós temos uma tendência de queda dos números absolutos, até mesmo do número de furto e roubo de veículo. Ou seja, também uma medida estruturante, séria, que vai ao encontro dos nossos interesses, do interesse de nós cidadãos como um todo. E aí, eu sei que o senhor foi responsável por
100 mil homens e mulheres com relação a estar comandando. Então eu pergunto, quais foram as maiores dificuldades com relação ao pessoal, né, a administração num todo, e com relação a equipamentos, carros, armamentos, o que foi necessário? Quais foram as maiores dificuldades? Olha, no tocante a meios, recursos financeiros para aquisição de viaturas, isso não falta. O nosso Estado ele é extremamente organizado e a distribuição do orçamento ela é feita de forma muito racional. Então nós temos hoje, para você ter uma ideia, a Polícia Militar tem um orçamento anual de 12 bilhões. É lógico que esses 12 bilhões está incluído a nossa folha de pagamento, né? Só que esse orçamento que nós trabalhamos, só na pasta Polícia Militar, ele supera mais de 15 estados. O orçamento da Polícia Militar é superior ao orçamento, né, a receita de 15 estados da federação. Então, é um orçamento considerável. Então, nós temos recursos para aquisição de equipamentos, para custeio, enfim, para investimento. Nós temos? Temos. A nossa frota de veículos é 15.500 viaturas. Nós fazemos uma renovação anual de 20% da frota, de tal sorte que a cada 5 anos eu estou substituindo uma viatura da Polícia Militar. Por quê? É uma forma de você renovar, diminuir o custo da manutenção. Então, recurso existe. Então, nós investimos em tecnologia, investimos em comunicação, investimos nos nossos próprios, ou seja, na construção e reforma dos nossos. Isso existe recurso, sim. O maior desafio aqui, eu entendo que é o seguinte, é incentivar a nossa força de trabalho a atuar de forma exemplar e à altura daquilo que a sociedade espera. Porque no funcionalismo público, né, como um todo, nós temos um negócio chamado estabilidade. E a estabilidade, para muitas pessoas, significa acomodação. Só que a nossa atividade não tem como nos acomodar, porque nós temos uma atividade assim constante, né? A gente fala assim que é adrenalina 24 horas por dia, porque quem trabalha na atividade fim, que é o nosso principal, a nossa principal ferramenta, que é o nosso principal, é o nosso ícone dentro da Polícia Militar, que é o soldado. Que é o soldado que está lá 24 horas por dia, ele que está lá debaixo de sol, de chuva e tal. Então, o meu compromisso com esse policial foi de buscar uma valorização para ele. E ao longo desses anos, nesses últimos 2 anos, eu acho que nós temos 2 medidas importantíssimas que nós conseguimos. Primeiro foi algo que nós chamamos aqui dentro de DGEM. O que é a DGEM? A DGEM é uma diária extraordinária. O que é uma diária extraordinária? Para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender, é como se fosse um pagamento de uma hora extra. Todo cidadão fora, que às vezes ele extrapola o horário de trabalho dele, ou ele vem trabalhar num feriado, ele recebe hora extra. Então, o nosso policial é o seguinte, nós sabemos e temos consciência que muitos policiais recorrem a outras atividades para aumentar a sua renda, que a gente chama de bico. E normalmente esse bico é em estabelecimentos comerciais e ele é muito mal remunerado e, além disso, ele fica muito exposto. Então, o que nós propomos para o governo? O governo, a nossa missão da Polícia Militar, no contexto de segurança pública, é o policiamento ostensivo, é a nossa presença ostensiva nas ruas. Ou seja, o cidadão quer ver o policial na rua, com viatura, fardado, andando, transitando, a pé, de bicicleta, motocicleta. Por quê? Porque ele se sente seguro. Para eu aumentar esse contingente que eu tinha nas ruas, né, além do que eu já tenho, porque a nossa demanda por ocorrências é muito grande, então nós fizemos uma proposta para o governo para que os policiais de folga se voluntariassem a trabalhar no horário de folga, ao invés de escolher o bico, tá? Para ele poder trabalhar aqui fardado, né? Com respaldo, com amparo do Estado e recebendo e sendo remunerado para isso. Então, hoje o policial militar, nós colocamos 3.800 policiais militares por dia a mais nas ruas, mediante o pagamento da diária extraordinária. Então, os 3.800 são distribuídos em todo o Estado. Nós podemos chegar até 5.000, que é o que a lei prevê. E isso é importante porque aumenta a presença ostensiva do policial na rua e remunera aquele policial pelo serviço prestado. E é uma remuneração bem superior àquilo que ele ganhava no bico,
que ele fazia o serviço clandestino. Eu acho que isso é algo que foi ao encontro dos policiais militares e muito importante para a instituição e para a sociedade, porque valoriza o nosso profissional. Porque simplesmente aumentar o efetivo da corporação não é tão fácil assim. Hoje a corporação tem 93 mil homens e 800 homens e mulheres fixado. Eu tenho existente, ou seja, eu tenho um déficit hoje de 5 mil, então eu tenho 88 mil hoje dentro da corporação. Se eu aumentasse o efetivo para mais 10 mil, se eu subisse para 103 mil, quanto tempo o Estado nós demoraríamos para preparar e formar? Porque a formação de um soldado é 2 anos. É 1 ano que ele faz o concurso e mais 1 ano de formação. Então é um processo muito demorado. Então eu não conseguiria completar, suprir isso aqui com novos soldados. Então a ideia foi criar essa alternativa de dar uma oportunidade para o policial trabalhar no seu horário de folga. A exemplo do que acontece hoje com a atividade delegada, que é aquele convênio firmado entre o Estado e o município, em que o policial ele trabalha na fiscalização, por exemplo, de comércio irregular, que foi aqui em São Paulo que começou. Então vários outros municípios já fizeram isso, que eles contratam o serviço do policial para fazer uma fiscalização que é de interesse e de competência do município, só que quem ganha com isso? Ganha o município, que tem um policial fiscalizando, e ganha o Estado, porque o Estado coloca um policial para trabalhar no horário de folga, e ele vai estar trabalhando o quê? Uniformizado, vai estar trabalhando com o nosso fardamento. Então, isso também aumenta a ostensividade e a presença do policial na rua. E esses 2 anos nós conseguimos firmar mais de 40 convênios com 40 municípios diferentes, além de São Paulo, que foi o carro-chefe de tudo isso. Então eu acho que são medidas dessa natureza que permitem você valorizar o policial militar. E a outra medida que eu vejo de muita relevância, a exemplo de outras empresas privadas, nós criamos aqui o critério da meritocracia. Ou seja, você recebe de acordo com o seu desempenho. E o desempenho é medido pelo indicador criminal. Nós temos 5 indicadores, nós temos 3 indicadores que são avaliados nesse programa que chamamos de bonificação por resultado. Nós temos a letalidade, ou seja, as vítimas de homicídio e latrocínio. Nós temos roubo e furto de veículo e nós temos roubo outros, que é o roubo de uma maneira geral. Esses 3 indicadores são avaliados por região. Então, cada região tem uma meta. Então, por exemplo, se é estabelecida a meta para aquela região, de reduzir o indicador de homicídio, latrocínio, furto e roubo de veículo e tal. Se ele atingir, se os policiais que trabalham ali, policial civil e militar, atingirem a meta, eles ganham uma bonificação, ou seja, ganham um recurso, um prêmio. Como aconteceu agora, no dia 15 agora nós pagamos para várias unidades, nós tivemos as melhores ranqueadas no estado, delegacias e também companhias da Polícia Militar, batalhões da Polícia Militar, que foram os 10 melhores, os policiais chegaram a receber R$ 4.500, do soldado ao tenente-coronel, todos aqueles que trabalham naquela unidade, porque conseguiram, com o seu esforço, reduzir os indicadores. E isso também é importante, por quê? Porque valoriza aquele policial, aquele grupo de policiais que trabalham, que buscam resultado, ou seja, eu quero reduzir o homicídio, eu quero reduzir o roubo. O que eu tenho que fazer para reduzir o roubo? É trabalhar com inteligência, pontuando, identificando, diagnosticando aonde eu tenho maior incidência de roubo, procurando identificar quem são os criminosos que atuam naquela área. Isso é um trabalho conjunto, Polícia Militar, Polícia Civil e população. E a população também colabora, né? Então, isso é um programa que deu certo e que eu tenho certeza que no ano de 2015, pode escutar o que eu estou falando, no ano de 2015, todos os indicadores vão cair no Estado. Todos. Porque nós temos algumas medidas que foram implementadas esse ano, tá certo? E que nós vamos colher esse resultado o ano que vem. Então tenho certeza disso. Por quê? Porque é algo que começou esse ano, estava engatinhando, agora eu falo que nós já começamos a andar, e eu falo que no ano que vem nós vamos começar a correr. Ou seja, é uma evolução, né? E nós temos que obedecer e acatar a cada etapa dela. Nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos
com mais sobre a história da nossa Polícia Militar, contada pelo comandante-geral. Já volto. Tem jeito de casa, mas é colégio. Conforto e confiança para você e seu filho. Para crianças de 4 meses a 5 anos de idade. Conta também com período integral, atividades extracurriculares e inclusão. Colégio Alvorada, Rua Salto da Divisa, 404, Jardim Alvorada. Telefone 3867-5065. Nós mulheres que gostamos de estar bem vestidas, com modelos diferenciados, atendimento especial e valores atrativos, precisamos conhecer a Maison Lisa Valau, que fica na Avenida Papa João 23, número 75. O telefone 2229-0817. Maison Lisa Valau, esta eu indico, aprovo e adoro! Em um programa só, nós não conseguiríamos passar para vocês tamanho segmento que a Polícia Militar atende o cidadão. Eu gostaria agora, Coronel, que o senhor comentasse um pouquinho, porque muitos dos nossos telespectadores desconhecem que a Polícia Militar ela tem o bombeiro, tem o grupo aéreo. Eu gostaria que o senhor comentasse, inclusive, deste trabalho que é feito agora no final do ano, com relação a salvamentos. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Bom, para que as pessoas possam entender, a segurança pública num estado, aqui no nosso estado de São Paulo nós temos 3 polícias. Nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica. Em outros estados, normalmente a Polícia Técnico-Científica ela está atrelada, ela é a mesma junto com a Polícia Civil. Então os peritos eles trabalham dentro da própria estrutura Polícia Civil. Aqui que é um modelo inovador desde a gestão do governador Mário Covas. A Polícia Militar tem a sua incumbência constitucional, que é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. E a Polícia Civil é a polícia judiciária que apura e investiga os crimes havidos no estado de São Paulo. Basicamente isso aí. Então aquela polícia que tem necessidade de estar presente nos 645 municípios para atendimento de ocorrência, para atuação ostensiva, ou seja, preventiva nas ruas, é a Polícia Militar. Então nós estamos presentes nos 645 municípios do estado, 24 horas por dia. Então eu tenho 88 mil, quase 89 mil homens e mulheres hoje na ativa da Polícia Militar, que prestam esse serviço no estado. Muito bem. Agora, nós só fazemos isso? Não. Nós temos dentro dessa estrutura, né, o Corpo de Bombeiros. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros hoje ele representa 10% desse efetivo. Porque o Corpo de Bombeiros hoje é 9 mil homens e mulheres que atuam no Corpo de Bombeiros. Aí eu tenho Polícia Ambiental, 2 mil. Me perdoe. E pela informação que eu tive, são 600 mil vidas por ano que o Corpo de Bombeiros salva. Sim, a atuação do Corpo de Bombeiros, muitas pessoas não associam que o Corpo de Bombeiros ele
pertence à nossa Polícia Militar. Em outros estados da Federação, o bombeiro ele já tem uma autonomia própria, ou seja, uma instituição em apartado, né? O único estado da Federação ainda em que o bombeiro ele está vinculado à Polícia Militar é o estado de São Paulo. Nós já começamos um processo, não de emancipação, mas um processo de autonomia ao bombeiro. Então o bombeiro hoje tem autonomia financeira e o bombeiro agora, na nossa gestão, nós passamos também a autonomia de pessoal, ou seja, o bombeiro vai contratar o novo soldado do Corpo de Bombeiro por meio de concurso próprio, exatamente porque eles têm uma escola, né? O bombeiro tem uma escola que é a Escola Superior de Bombeiros, né? E essa escola é que vai formar os novos integrantes do Corpo de Bombeiros. Então, até então eles tinham uma formação dentro da formação da Polícia Militar e no final do estágio desse policial ele ia para o Corpo de Bombeiro. Nós fizemos um processo diferente, dando autonomia para o Corpo de Bombeiro. Então, o Corpo de Bombeiro ele presta um serviço assim extremamente relevante para o Estado, não só na área de resgate, como salvamento em água, enfim, nós temos uma série de atividades pertinentes ao Corpo de Bombeiro. Então, é uma instituição que pertence, tá, dentro do contexto geral aqui de Polícia Militar. Além disso, eu tenho o policiamento ambiental, que é a Polícia Florestal, que muita gente conhece. Aí eu tenho o policiamento rodoviário, que também pertence. Nós temos o policiamento de choque, que é uma tropa que trabalha, né, um efetivo que trabalha vinculado diretamente ao Comando Geral da Corporação. É a reserva do Comandante Geral, é a tropa de choque, que fica próximo aqui do nosso ambiente de trabalho, constituído por aproximadamente 4.500 policiais. Aí eu tenho também, como unidade especializada, eu tenho o grupamento aéreo, né, os águias da Polícia Militar também são vinculados a nós, são subordinados a nós. Então, hoje nós temos aí a maior frota de helicópteros da América Latina, entendeu? Concentrados numa única unidade, né, numa única instituição. Nós temos 23 helicópteros na Polícia Militar e temos 4 aviões. Estamos comprando, acabamos de comprar agora, por meio do Instituto Florestal, nós é que vamos operar um helicóptero também para o policiamento, fiscalização ambiental na região litoral, né? Compramos um helicóptero e agora o secretário também autorizou a compra de mais um helicóptero, a gente chama de helicóptero biturbina, um helicóptero diferente dos modelos que nós temos, o Esquilo. Ele tem autonomia para voo por instrumento, então é um helicóptero mais assim sofisticado, mas voltado para qual finalidade? Para o transporte aeromédico, ou seja, para ampliar ainda mais o transporte aeromédico. E o mesmo também, nós estamos comprando mais uma aeronave, né, um tipo de avião que tem uma capacidade de deslocamento dentro do estado. Por exemplo, vou dar um exemplo, a distância maior aqui de São Paulo é Presidente Prudente. Então, São Paulo a Presidente Prudente, nós fazemos com essa aeronave 1h30, que é um horário, é um tempo razoável. Voltado também para o transporte aeromédico. Nós fazemos muito transporte de órgãos, e o transporte de órgãos hoje ele tem necessidade, às vezes, do deslocamento rápido, emergencial. Então, esse também é mais um trabalho da Polícia Militar. Então, se você retirar todos esses efetivos, ambiental, rodoviário e tal, eu vou ter um número X de policiais militares que serão distribuídos para a capital, região metropolitana, que é o policial que todos os senhores e as senhoras veem diariamente nas ruas. Então, nós temos uma distribuição. Como é que nós fazemos essa distribuição? Nós obedecemos critérios técnicos. Quais são os critérios técnicos? Primeiro critério, populacional. Segundo critério, indicadores criminais de homicídio e roubo. Terceiro critério, população pendular. Às vezes eu tenho uma cidade em que eu tenho a movimentação das pessoas de um lugar para outro. Eu tenho uma cidade, por exemplo, que tem uma concentração de universidades, então eu tenho que dar uma atenção especial. E tem mais um outro critério que é se a cidade é turística, se a cidade tem lá estabelecimentos prisionais, que requer uma... Então, tudo isso, esses 4 critérios, eles são levados em consideração para nós fazermos a distribuição do efetivo de forma racional e lógica e sem influência política. Porque no passado nós tínhamos aqui, infelizmente, a distribuição era muito política. Então eu tinha regiões que tinham uma representatividade política maior, eles eram contemplados com maior efetivo. E o mesmo acontecia com viaturas. Hoje não, hoje nós temos um critério técnico em que eu distribuo a viatura e distribuo o efetivo, e atrelado ao efetivo eu distribuo as viaturas. Então, são aprimoramentos que nós é um trabalho de gestão que a Polícia Militar foi desenvolvendo,
e que nós temos hoje uma distribuição de forma racional, lógica e ninguém questiona. E imparcial, que é o mais importante. Apenas com a preocupação com o cidadão. A preocupação com o cidadão. O que nós temos hoje, na verdade, que nos preocupa muito, é o aumento, é a demanda que nós temos de atendimento. Para se ter uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui da capital. A capital recebe diariamente 40 mil ligações por dia no Central de Operações, por telefone 90. Dessas ligações, das 40 mil, 8.500, né, geram despacho. O que gera um despacho? São 8 mil situações das 40 mil que eu recebi que necessita de uma intervenção da polícia. Isso significa que as outras 31.500 ligações não dizem respeito à emergência. Então as pessoas ainda se... Não, o trote diminuiu muito, porque hoje nós temos mecanismo para identificar e punir a pessoa que dá o trote. Mas o que dificulta hoje é que o cidadão ainda, ele não tem noção e consciência de que o telefone 90, ele só deve ser utilizado para emergência. O cidadão, ele liga para o 90 para saber que horário que abre o shopping, ele liga para o 90 para saber que horário, se qual é a linha de ônibus que passa na avenida X ou Y. Então são informações que não é que nós não queríamos dar, nós teríamos até condições, mas, poxa, não é para o 90 que se ligue. A pessoa tem que buscar um outro meio, uma outra informação. Hoje nós temos internet, hoje nós temos aí, né, tem uma pessoa aí, o Dr. Google, que você pega, você vai lá e tudo ele te responde, né? Eu falo que não tem pessoa melhor que ele aqui para te responder. Mas brincadeiras à parte, as pessoas precisam se conscientizar que o telefone 90 deve ser usado somente em emergência. E nós enfrentamos hoje algumas dificuldades no atendimento, porque o primeiro atendimento, que é a pessoa que fala lá, Polícia Militar, bom dia, boa tarde, boa noite, são feitos por policiais. Nós estamos terceirizando esse serviço também, né? Para poder atender a demanda como um todo. Peneirar. Então, eu preciso que a população também se conscientize que o telefone 90 não deve ser usado para outros tipos de informação, e sim, exclusivamente para um telefone emergencial. Ou seja, a pessoa que está sendo vítima de um roubo, ou está na iminência de acontecer algo, ou viu um acidente, ou detectou lá uma pessoa armada, enfim, é para isso que serve o telefone 90. Então, é uma outra coisa que nós falamos. E com relação ao Corpo de Bombeiros, só para continuar, o Corpo de Bombeiros, além de ter uma atividade de resgate e tudo, uma coisa que as pessoas precisam saber, o bombeiro todo ano tinha uma preocupação muito forte com pessoas que morriam afogadas nas praias, porque em razão do verão, né, da época de férias e tal. Então, para você ter uma ideia, né, nós decidimos aqui, o Corpo de Bombeiros elaborou um projeto, isso foi aprovado e já acontece. O bombeiro contrata hoje os guarda-vida temporários, ou seja, nós contratamos pessoas da sociedade que pretende fazer um trabalho de 4 a 5 meses, prestando um trabalho de 4 a 5 meses, que saibam nadar, que tenham lá, passam por um treinamento, e essas pessoas são colocadas naqueles pontos estratégicos da orla marítima, onde nós temos praia, onde temos concentração de pessoas, e eles se figuram como guarda-vidas. Qual foi o resultado disso? Há 2 anos ou 3 anos atrás, quando nós não tínhamos a figura do guarda-vida temporário, a nossa média, a média de mortes aqui era 30, 40 pessoas por ano, em todo o litoral. Depois que foi implantado o guarda-vida, o ano passado nós tivemos o melhor resultado, nós tivemos nenhuma morte. Isso significa que a presença da pessoa, a orientação daquele profissional que está ali, a atuação dele naqueles casos, porque as pessoas que morrem afogadas, normalmente não é porque não sabem nadar, normalmente as pessoas que morrem afogadas abusam, e principalmente do álcool. O álcool está associado. Então, a presença do guarda-vida ali é de fundamental importância. E isso preservou vidas com essa ação. Que coisa boa saber da atuação da Polícia Militar, salvando vidas, preservando e dando uma maior segurança para nós, cidadãos. Coronel, eu passaria a tarde conversando com o senhor, que é um prazer muito grande, e maior ainda saber de tantas novidades que nós estamos ganhando, sendo presenteados por vocês. Mas
Eu quero que o senhor deixe uma mensagem, porque o nosso programa vai ser exibido no dia 25, Natal. E eu não sei se nós, antes da sua aposentadoria, teremos oportunidade de estarmos juntos novamente. Então, eu quero que o senhor deixe uma mensagem para o cidadão e uma mensagem de Natal, porque a Polícia Militar, eu gostaria muito, inclusive, de comentar antes. Vocês assistiram, eu tive o privilégio de receber, de ser premiada com uma medalha. E falei que que eu recebia, mas que era graças à Polícia Militar, que eu não fazia nada além de divulgar as coisas boas que a Polícia Militar nos oferecia. E uma fala do coronel marcou muito, que o uniforme para eles não era apenas uma roupa bonita, mas era uma segunda pele. Então, eu quero, neste momento, parabenizar, coronel. Essa sua fala marcou ainda mais o meu carinho, a minha admiração pelos senhores. Porque eu sei que os senhores emprestam a sua vida para preservar a nossa. Então, é desta forma que eu quero passar a mensagem de Natal para vocês. Esta vida que esteve à frente de quase 100 mil homens e mulheres que estão atuando para proteger e guardar a nossa. Eu quero que vocês saibam qual é a mensagem que ele deixa e a mensagem de Natal especial para nós, cidadãos. Por favor, coronel. Bom, muito obrigado. O Natal é uma data, para a minha vida, para a minha pessoa, muito especial. A minha mãe, ela fazia aniversário no dia de Natal, então era uma felicidade. Minha mamãe se foi, mas a lembrança continua e o carinho que eu tenho por ela vai ser eterno, né? Então, o Natal depois que ela faleceu não é o Natal que nós tínhamos com a presença dela, né? Mas eu não posso pegar e colocar isso para os meus filhos, para a minha família, porque a vida continua, como diz, né? A vida continua e ela tem que prosseguir. Mas eu, assim, fico muito contente em poder ter a oportunidade de externar aqui um glamouroso Feliz Natal para todas as pessoas, para todos os espectadores aqui da TV Guarulhos, no programa da Mel, né? No programa da Conexão Mulher, com a presença aqui da Mel. E eu quero também externar aqui que todos tenham um próspero 2015 de realizações, de sucesso. Eu já tenho certeza do meu 2015, né? Eu vou me aposentar no dia 14 de janeiro, mas eu saio aqui de cabeça erguida, com a sensação do dever cumprido. Se não fiz mais, foi porque não foi possível. Tudo que eu fiz, tudo que eu procurei fazer aqui em prol da Polícia Militar, eu pensei minuto a minuto naquele policial que está na ponta da linha, naquele policial que está lá de dia, de noite, defendendo a sociedade. Eu tive o infortúnio de enterrar muitos policiais nesses meus 2 anos de trabalho, mas eu também tive a oportunidade de confraternizar, de parabenizar aqui inúmeros policiais militares que diariamente colocam a sua vida em risco, em defesa da sociedade. Então, um Feliz Natal a todos, um próspero 2015 a todas as pessoas, indistintamente, e que Deus continue iluminando a todos nós. É isso aí. Programa Conexão Mulher, aqui no Bom Retiro, com o nosso comandante-geral, vai se encerrando. Mas eu quero que vocês conheçam um pouquinho do espaço onde ele conviveu durante esses 2 anos, preocupado com a nossa vida. Eu também desejo para vocês um Feliz Natal, um Ano Novo abençoado e, principalmente, muito juízo, porque quando vocês viajarem, pensem não só na sua vida, mas naquela que vai estar próximo a vocês. Eu
adoro vocês. E, Coronel, a Polícia Militar faz parte do programa Conexão Mulher, faz parte da minha história, porque vocês são muito importantes para nós, cidadãos brasileiros. Como eu digo, eu adoro cada um de vocês. Quero mandar um beijo especial para o 15º Batalhão e todos os nossos amigos da Polícia Militar de Guarulhos, que sempre está com a gente e que tem nos proporcionado momentos muito gostosos de compartilhar as coisas boas que a Polícia Militar nos oferece. Terminamos por aqui, mas ainda temos outros programas, teremos com certeza outros programas com a Polícia Militar. Um beijo grande para vocês e uma noite de Natal repleta de bênçãos, alegria e saúde.